Olá, estamos aqui inaugurando o canal Negócios em Movimento, que é uma outra plataforma de comunicação da revista Negócios em Movimento e do portal Negócios em Movimento. E hoje entrevistamos Alexandre Pantoja, que é advogado especializado em Direito Tributário pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, Alexandre Pantoja atua prestando consultoria em seu escritório, no qual estamos realizando essa entrevista, aqui em Santo André, num escritório muito bem localizado, muito bem estruturado, apto para receber os clientes aqui da advocacia do Alexandre Pantoja, ao qual nós agradecemos desde já a recepção e o tempo dedicado a essa entrevista. E eu que tenho que agradecer. Muito obrigado. Então, o tema da entrevista é a PEC 45, né, que é um dos assuntos candentes lá do nosso Congresso, que tem a ver com a reforma tributária, né? E o governo, apesar de não ter enviado nada, ou texto algum sobre reforma tributária até o momento, o Congresso tem discutido a PEC 45, que é uma iniciativa de um deputado paulista do MDB, Baleia Rossi. E eu faço a pergunta, Alexandre, qual é o texto desta PEC 45 enviado, que está em tramitação lá no Congresso atualmente? Carlos, antes de começar, eu não quero fazer nenhuma análise política, até porque não é do meu feitio e nem tenho competência para isso, mas é importante a gente contextualizar, como você mesmo muito bem disse. Nós vivemos um momento de tentativas de reformas, ditas estruturantes, como talvez tenha sido a reforma previdenciária, ou no ano anterior a reforma trabalhista, e hoje nós vivemos entre uma inércia do governo federal, que em matéria tributária nada disse, e uma tentativa de um protagonismo da Câmara Federal dos Deputados. E no meio disso, a gente percebe que de um lado do Executivo ou do Legislativo, existe aí estão se degladiando de alguma forma. E a PEC 45, ela surgiu no meio disso como a única opção de reforma tributária ou possível opção de reforma tributária, sem que tivesse sido discutidas outras formas de reforma, enfim. E ao meu ver, a PEC 45 ela tem um conceito bastante megalomaníaco e até vaidoso. É certo que os ideários da reforma tributária, como é a PEC 45, usaram desse momento para propagandear, para alardear a proposta e tornaram essa a única via. Bom, não no meu conceito, não seria essa a melhor via, até porque ela afronta a Constituição Federal violentamente, ao menos ao meu ver. Ela destrói o Pacto Federativo, porque ela, com a intenção de extinguir, na verdade, 5 tributos que se incidem sobre o consumo, ela tira dos estados e municípios a autonomia da sua competência tributária. Então, é uma proposta de reforma constitucional que já de cara ela afronta um dos princípios mais basilares da nossa Constituição e, ao meu ver, já daí no nascedouro não tem condições de ir para frente. Quais são os tributos estaduais e municipais que essa PEC retira? O que ela faz com esses tributos? A proposta de emenda constitucional, na verdade, ela retira os tributos federais, pretende retirar os tributos federais PIS, COFINS, as contribuições, o IPI, dos estados o ICMS e dos municípios o ISS. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados, Isso. aquele imposto que a indústria paga. Exatamente. O ICMS
basicamente é um imposto que o comércio paga, o serviço que você vê na conta de luz, Exatamente. E aquilo que quando você compra um pãozinho na padaria, É isso mesmo. vem ICMS. Isso mesmo. Então a proposta Eu pretende... digo isso para esclarecer. Isso, de uma forma mais assimilável, como você disse, ICMS para os comerciantes, IPI para os industriais, e o ISS na prestação de serviço, né? E as contribuições federais PIS/COFINS, que realmente são, hoje, legislações que causam grandes litígios e litígios milionários. Então, dessa extinção, a proposta ela propõe essa extinção de cinco tributos e a propaganda da extinção é boa. Quem não quer ver extintos 5 tributos, né? Só que com isso vem a outra parte da proposta que não se fala, né? Com a extinção cria-se um novo tributo, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que durante 10 anos o IBS andará junto com todos os demais tributos, ou seja, teremos 2 sistemas por uma década concomitante, e que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Na verdade, a proposta de emenda constitucional, ela joga toda a regulamentação por uma futura e incerta lei complementar que até hoje nós não sabemos. Então, quando a PEC 45 promove ou alardeia uma transparência tributária, para mim é uma transparência falsa, uma propaganda enganosa. Porque eu não sei o que vai acontecer depois. Com esses 10 anos, eu vou fazer essa pergunta, depois eu vou passar para o Vitor Lima, que é editor da revista Negócio Movimento, para fazer as próximas perguntas, mas eu queria que você respondesse rapidamente. Isso aí, 10 anos tendo um imposto transitório, vamos assim chamar, o IBS, como você falou, isso aí vai acarretar um trabalho enorme para as empresas e burocrático, vai aumentar muito a mão de obra nesse sentido na área tributária e financeira? Sim, sem dúvida. Regulamentar e lidar, né, a prática de 2 sistemas caminhando juntos, quando um já é dito obsoleto e difícil de lidar, torna tudo menos transparente, né, e mais dificultoso. E também nós temos sempre que pensar e reviver a história. Todo mundo se lembra da CPMF, que era para durar pouco tempo, e ela se estendeu durante muitos anos e terminou de uma forma ainda conturbada. E hoje, ao meu ver, o governo federal ele joga algumas ideias para perceber a aceitação. Você vê do governo federal novas tentativas de algo que parece CPMF, bem próximo da CPMF, mas falam que não é CPMF. Tanto é que um dos renomados secretários da Receita Federal já caiu logo nos primeiros momentos do governo. Então, tudo que nós temos são para mim, tentativas de aceitação ou não, que tornam muito tumultuada uma reforma tão importante como a tributária e ainda mais intentando contra a Constituição Federal, né? Isso torna tudo muito mais dificultoso. Doutor, bom dia. Carlos, bom dia. Para uma coisa, só para ficar claro, então nesse período transitório, pelo menos, da criação desse novo tributo único, o cidadão, o contribuinte, as empresas pagarão um tributo a mais, é isso? Não haverá redução de pagamentos, haverá acréscimo, na verdade? Sim, na verdade, no todo, até mesmo os mentores da PEC 45, nisso pelo menos eles foram muito claros. Não haverá diminuição nenhuma na tributação. A intenção é manter a carga tributária da forma que está e nada vai mudar. Com o IBS durante 10 anos funcionando junto com todo o sistema que a gente conhece, certamente você terá um aumento de uma carga que já é elevadíssima. Agora, nesse pacote de simplificação tributária, existem tributos estaduais e municipais, como vocês falaram,
E alíquotas diferentes, em município é uma alíquota, no outro município é outra, Sim. em estados é diferente também. Então qual vai ser essa alíquota única? Não haverá perda de arrecadação para determinados estados, determinadas cidades? Na proposta você percebe uma alíquota única de 25% para todas as operações. Veja, é importante deixar isso claro. O IBS ele propõe uma incidência sobre bens e serviços sem que a gente saiba na proposta que bens ou que serviços serão essas. Na forma que é proposta, você vai observar que grandes indústrias provavelmente se beneficiarão de uma alíquota única, enquanto uma imensa maioria de pequenos e médios empresários e prestadores de serviços, a tendência da proposta é que terão uma carga tributária super elevada. E também os mentores da proposta já deixaram muito claro que algumas atividades sofrerão um aumento extremamente alto. E a desculpa, e para mim bastante lacônica, é que a despeito de algumas atividades terem suas cargas super elevadas, outras diminuirão e isso trará um equilíbrio. Ao meu ver, é uma proposta para quem não pensa no negócio em si. Um resultado econômico, eventual resultado econômico que surta de uma mudança tributária como essa, levando algumas atividades a fechar as portas. Então, não vejo saída para que uma alíquota única incidente sobre todos os bens e serviços tenha sucesso no sistema tributário. Agora, pelo menos entre os empresários, há uma crença que domina boa parte deles, que é necessária uma simplificação tributária. E essa PEC ela vem com esse discurso muito forte e é muito palatável. Sim. Essa simplificação para você é necessária e como ela deve ser feita? Olha, a simplificação... Se é que deve ser feita, né? Sim, é a pergunta das perguntas, né? Que reforma tributária que nós queremos. Quando você alardeia simplificação, extinção de tributos, é certo que isso cola demais, né? Todo mundo quer isso. Hoje você vê as empresas gastando tempo e investimento para cumprimento de obrigações das mais diversas declarações existentes no ramo tributário. Então, seria um dos focos, ao meu ver, uma diminuição da elaboração e entrega de declarações acessórias. Talvez fosse algo essencial. E também, não uma boa reforma tributária, ao meu ver, não de forma nenhuma deveria afrontar a Constituição como a PEC 45 afronta, e você deveria olhar para os tributos em si. Um dos pontos mais práticos que a gente pode ter hoje, a legislação de PIS e COFINS é super confusa e causa um litígio enorme. Até hoje a gente não sabe o creditamento de PIS e COFINS possível, discutido em todos os tribunais administrativos ou judiciais. Então, olhar-se para essa questão. Olhar para os tributos existentes, aproveitar da jurisprudência que se consolida, para mim, é a melhor forma de propormos uma reforma efetiva, prática e que certamente traria até uma redução de carga tributária. Explica um pouco melhor esse último ponto que você falou. Aqui, no seu entender, o que seria plausível para o país uma reforma? Ela deveria caminhar em que sentido? Sim. Ao invés de olharmos para a Constituição, que tem um sistema tributário bastante bom, se existe uma confusão tributária ou uma dificuldade de entendimento, não foi causado pela Constituição Federal. Então, saímos de um patamar constitucional e deixamos de afrontar princípios básicos da Constituição e colocamos nosso olhar para a legislação infraconstitucional. Cada tributo com a sua regulamentação, se hoje nós olharmos todas as ocorrências ruins que levaram ao litígio, certamente, com boa técnica jurídica, você consegue remover esses entraves nas legislações O que eu estou entendendo aqui, o que eu acho que
a quem está nos assistindo também está entendendo, é que você propõe que se mantenham os tributos existentes, mas regulamentados adequadamente. Sim. Carlos, é uma coisa que tem que ficar bastante explícita, o seguinte, o causador dos litígios, ou dos entraves, ou de uma alta carga tributária, nem sempre foram a legislação em si. Você vai ver um poder executivo legislando sobre tributos descaradamente, através de decretos, instrução normativa e tudo mais, que extrapolam o que a própria legislação propõe, e também um poder judiciário que quando enfrenta um caso tributário, ele tenta fazer uma média de quanto isso pode abalar os cofres públicos. Então, grande parte da confusão tributária, vamos dizer assim, também é causado pelos aplicadores, os aplicadores e julgadores da lei. Então, mudar a Constituição da forma como é proposta, sem saber como isso vai funcionar, e acreditar que milagrosamente, por uma mudança, por uma reforma constitucional, todo o resto vai funcionar no automático, para mim é impossível que isso aconteça, e seria uma crença mais que infantil acreditar que com um IBS o Poder Legislativo não iria mais extrapolar suas funções, o Executivo também não, ou o Judiciário começaria a julgar conforme a lei, simplesmente não mais mediar um confronto. E para encerrar aqui a nossa entrevista, aí, muito proveitosa, esclarecedora, eu queria, numa frase, você falasse para nós: temos muitos impostos no Brasil, a carga tributária é alta. Sim. Ou é mal aplicada? Ao meu ver, é mal aplicada porque os poderes, tanto executivo quanto legislativo, eles extrapolam as suas funções, e o judiciário tem sido muito leniente, ou, de forma explícita, como você falou, o judiciário tem sido um braço da arrecadação do Poder Executivo. Obrigado. Bom, agradecemos aí ao Dr. Alexandre Pantoja, advogado, tributarista, a essa entrevista esclarecedora. Eu imagino que você que está nos assistindo também estava curioso saber o que é a PEC 45, de que forma vai impactar na vida do dia a dia do brasileiro. Eu acho que essa entrevista dá aí pistas, né, ou esclarece muitas questões. Muito obrigado a todos e até uma próxima entrevista. Obrigado.